Olá, boa noite. Eu sou Lilian Carmona. E eu sou Moisés Carmona, bem-vindo. Bem-vindos ao nosso canal Os Carmonas. E hoje estamos começando uma série que se chama série O Grande Conflito. E queremos apresentar para vocês este livro, que é o livro do Impacto e Esperança da nossa igreja, de uma entrega, uma distribuição de livro que estamos fazendo, que foi feita hoje, em escala mundial, e que estará sendo feita também próximo ano, também em escala mundial. É um livro muito importante que nós dois temos lido. E conta pra gente, Moisés, qual é o objetivo desta série? Então, Lilian, esse é um livro maravilhoso. Aqui temos a versão em espanhol. Atualmente estamos aqui no Peru, estamos viajando. E O Grande Conflito é um livro incrível, sensacional. Acho que é um livro que tem que ser lido por todas as pessoas, né? E vem em várias apresentações, como pode ver aqui, que tem Os Resgatados, sim. É um livro que consegue no CPB, sim, a Casa Publicadora de Brasil. E é um grande livro para você ter na sua casa. E por isso, nossa igreja tem o ministério agora de dar um exemplar de maneira gratuita. Incrível, né? O que é incrível, porque esse livro não é um livro barato, né? Não. E agora está sendo entregue de forma gratuita. Talvez muitos de vocês que entraram aqui nesse vídeo tenham recebido o livro hoje, dia 1º de abril, que é o dia da mentira, mas que foi entregue um livro que fala verdades. Verdade. Ironicamente. Verdades, na verdade. E esse livro, gente, ele já foi publicado em 74 idiomas e com mais de 150 milhões de exemplares vendidos. Amém, que bonito. Amém, né? E com a distribuição que tivemos hoje, mais do próximo ano, digamos que vai aí duplicar, triplicar em nome de Jesus essa distribuição, não é mesmo? É algo incrível ver as expressões das pessoas recebendo esse livro, sabe? É algo muito especial, porque, tipo, eu lendo esse livro, tem várias formas de ler, por certo. Pode ouvir, pode ler o livro que está sendo entregado fisicamente e, claramente, depois podem compartilhar essa experiência com outras pessoas. Então, a ideia é que esse livro seja e transcenda somente a capa em capa que tem aqui, sabe? Que Deus realmente possa utilizar vocês quando estejam lendo esse livro. E hoje vamos começar a falar um pouco mais, né? Nosso objetivo principal aqui com essa série é que você possa ler o livro. Vamos trazer para vocês as partes que mais nos chamaram a atenção em cada capítulo, mas nosso chamado é para que você leia o livro, porque não vamos ler todo o livro para vocês aqui. Não vamos mostrar todas as coisas para mim. Cada palavra desse livro é muito importante, mas vamos trazer o que mais nos chamou a atenção. Lilian, algo impressionante também do livro é não somente instar ao leitor a poder ler o conteúdo desse livro, senão também pedimos para você pegar a sua Bíblia, buscar no seu computador, seu celular, para corroborar a informação que está aqui. Exato. Eu vou ler aqui para vocês o que está na parte de trás agora do livro, para já começarmos, né? E diz o seguinte, tá? E um pouquinho que esquecemos aqui, a autora do livro é Ellen White. Queremos convidar vocês também para ver os nossos próximos vídeos, que vamos fazer a parte também dessa série, alguns vídeos explicando, por exemplo, quem foi Ellen White, a história dela, a história da autora, tá? Convidamos vocês também. Se inscrevam no canal, desde já deixa o seu like no vídeo. E comenta aí embaixo se você gosta desse vídeo. A gente também gostaria de saber de onde você está vendo e nos fala um pouco sobre sua experiência com esse livro. Exato, comente também se você já leu o livro e se não, se esse título chama a sua atenção. O título O Grande Conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente. A parte de trás do livro diz o seguinte: a história que está em suas mãos é real. De certa forma, ela inclui todas as outras, inclusive a sua. Este livro explica por que o mundo é do jeito que é, respondendo às perguntas mais inquietantes da mente humana. Por que estou aqui? Por que as pessoas sofrem? Existe esperança para a humanidade? Qual é o futuro do planeta? Nesta obra instigante e envolvente, você descobrirá o que torna alguém vencedor ou perdedor num intenso conflito na qual todos estamos envolvidos. Esse conhecimento proporcionará paz interior e força moral para você avançar na trajetória da sua vida sem medo do futuro.
Por tudo isso e muito mais, leia esse livro imediatamente. Ellen White, uma das personalidades mais influentes do mundo, que escreveu muitos livros e é a autora mais traduzida da história. Bom, gente, o livro que a gente leu foi esse aqui, com essa capa, tá bom? Essa é a outra capa que tem do livro, que foi o que foi entregue, tá? No Impacto Esperança. Mas esse é o livro que a gente vai estar usando na série com vocês, tá? Então vamos começar. Hoje, no vídeo de hoje, vamos estar apresentando a introdução do livro, né, que vem ali antes do primeiro capítulo, que tem por título Levantando o Véu do Futuro. Que bonito. Tá, então, o livro começa com uma introdução bastante interessante, que começa falando com respeito aos inícios, não? O pré-inícios do mundo, começa depois expandindo onde sai o pecado, né? A formação do pecado em um ser perfeito, explicando um pouquinho sobre isso, e depois entra na história de como o inimigo de almas, Satanás, começa uma obra contra a igreja. E vemos a história, né? A história dos protestantes, a história de Martin Lutero, John Hus, entre outras pessoas que foram colocados à prova pela sua decisão de manter-se firme na fé. Eu acho importante porque esquecemos facilmente de onde vimos, né? Vamos à igreja, estamos cômodos, pegamos nossa Bíblia, e é muito legal. Só que não. Tem um passado muito escuro, um passado muito triste de pessoas que, por somente falar uma porção da Bíblia e falar das suas crenças, foram perseguidos, foram assassinados e torturados. Então, hoje o que temos o privilégio de ter ar-condicionado, estar em um ambiente legal, tem uma história por trás. Então, fala disso, também fala com respeito ao futuro. Então, Lilian, eu gostaria que você lesse para nós umas partes que você achou impactante para você. Tá, então a gente vai começar aqui com a página da introdução e vamos ler partes de cada página que nos chamou a atenção, tá bom? Então, começando, diz o seguinte: antes da entrada do pecado no mundo, Adão e Eva desfrutavam comunhão aberta com seu Criador. No entanto, a partir do momento em que nossos primeiros pais se separaram de Deus pela desobediência, a raça humana foi privada desse grande privilégio. O plano da redenção abriu caminho para que aqueles que vivem na terra ainda tenham conexão com o céu. Deus tem se comunicado com os seres humanos por meio do seu Espírito, dando luz divina ao mundo mediante revelações a seus servos escolhidos. Homens falaram da parte de Deus, impelidas pelo Santo Espírito. A Bíblia revela que Deus é seu autor, mas ela não foi escrita por mãos humanas. O estilo variado de seus diferentes livros reflete as características individuais dos escritos. Todas as verdades reveladas foram inspiradas por Deus, porém expressas em palavras humanas. Seu Espírito Santo, o infinito, trouxe luz à mente e ao coração de seus servos. Ele deu sonhos e visões, símbolos e ilustrações. Então aqueles a quem o Senhor revelou essas verdades traduziram o pensamento em linguagem humana. Amém. Vemos aqui, né, que antes do pecado, Adão e Eva eles desfrutavam de uma comunhão direta com Deus, não é mesmo? E depois do pecado, Deus ele elaborou um plano de salvação, um plano de redenção. E é aí que entra a Bíblia, né? Deus iluminou homens assim como Moisés, como eu, seres humanos pecadores, para escrever essa carta de amor para nós. E o que temos que ter em mente é que Deus ele inspirou estes homens, mas esses homens eles traduziram essa inspiração, esse pensamento, em linguagens humanas, ou seja, é a mesma coisa de você pegar um livro e ler para uma criança. Você não vai, digamos que você tem um livro de adulto e você quer ler aquela história ali para criança. Só que tem palavras difíceis, tem coisas assim que estão além do que aquela criança pode compreender. Então você coloca numa linguagem de criança, para que a criança possa entender. Sim. Então foi a mesma coisa que Deus fez com a gente. Da mesma forma que vamos ver também mais pra frente do livro, que a autora ela diz que muitas coisas que Deus revelou para ela
ela não apresentou exatamente como foi revelado, né? Ela apresentou em palavras mais assim, em uma linguagem de uma coloquial. forma, exato, de uma forma mais que a gente pudesse entender. Sim. Então isso é o que está sendo dito aqui, que a Bíblia, ela está escrita em linguagem humana, de uma forma que possamos compreender. Sim, na seguinte página, se nos acompanha aqui na tela, diz o seguinte: uma vez que os vários autores abordam os assuntos de forma diferentes e de perspectivas diferentes, os leitores superficiais, descuidados ou tomados pelo preconceito podem pensar que estão se deparando com uma discrepância ou contradição, ao passo que os estudantes reflexivo e reverente, com percepção mais clara, reconhecem a harmonia subjacente. A Bíblia não foi um livro escrito só para crianças, é um livro também escrito para adultos, não é mesmo? Então, não todas as partes dela são tão facilmente compreendidas. Além disso, Deus também ele tem objetivos, né? Na própria Bíblia, a gente vê o livro de Daniel também, que é um livro que foi fechado por muito tempo, Sim, né? Profético. De forma profética, e foi aberto para nós aqui dos últimos tempos para entender esse livro. Então, muitas doutrinas da Bíblia, em alguns livros, são explicadas de forma mais clara e em outras partes da Bíblia não tão claras. E existem muitas pessoas que, não sendo guiadas pelo Espírito Santo, ou não tendo aquela vontade de aprender da Bíblia de forma sincera, muitas vezes pegam partes da Bíblia de forma descuidada e acabam interpretando de forma errada porque não analisam o contexto. Sim, interessante também, amiga que está vendo conosco, que a Bíblia foi inspirada por o Espírito Santo. E por essa razão e por muitas mais, é importante nos elevar a uma oração sincera, onde deixamos o Espírito Santo entrar no momento que começamos a abrir a sua palavra. Exato. E é o mesmo aqui, né, com esse livro. Exato. E o Espírito Santo ele nos leva também a saber estudar a Bíblia de maneira correta. Pegar aquilo que eu não entendi e relacionar com outros textos bíblicos que nos levam a uma claridade do assunto. Totalmente. Vamos com o nosso próximo escrito. O livro continua dizendo o seguinte. Aqui entramos na parte do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo tem sido maculada pelos erros de pessoas que alegam ser iluminadas pelo Espírito e então dizem que não precisam mais da palavra de Deus para guiá-las. São governadas por impressões que imaginam ser a voz de Deus no coração. Mas o Espírito que as controla não é o Espírito de Deus. Essa prática de seguir impressões enquanto se negligencia as Escrituras só pode acarretar confusão, engano e ruína. Um dos planos de Satanás é usar os erros de extremistas e fanáticos para colocar a obra do Espírito em descrédito e levar o povo de Deus a negligenciar essa fonte de força que o próprio Senhor nos providenciou. Em harmonia com a palavra de Deus, seu Espírito continuaria a trabalhar no decorrer da era evangélica, durante as épocas em que os escritos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, estavam sendo produzidos. O Espírito Santo não parou de comunicar luz a mentes individuais, mesmo em separado das revelações que deveriam ser incluídas no livro da Bíblia. As próprias escrituras contam com as pessoas recebendo advertências, reprimendas, conselhos e instruções por meio do Espírito Santo em questões não relacionadas ao processo da escrita da Bíblia. E a gente pode ver isso, por exemplo, nestes livros que eu coloquei no cantinho da minha Bíblia, né? Como em Lucas 1,67, vemos que Zacarias, ele profetizou sendo usado pelo Espírito Santo. Também ali em Atos 21,4, discípulos foram também usados pelo Espírito Santo, né? Também vemos ali em 2 Pedro 1,21, que diz? Onde diz o seguinte, é legal esse texto: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Amém. Então várias partes da Bíblia faz referência, né, ao Espírito Santo guiando as pessoas, né, levando até repreensões também a pessoas. Ou seja, o Espírito Santo ele não tá presente na Bíblia somente na parte de revelações, mas como um todo, também usando pessoas ao longo da história da escrita da Bíblia e de pessoas, né, que são citadas na Bíblia. Sim. Também diz o seguinte,
Da mesma maneira, depois que a Bíblia foi concluída, o Espírito Santo continuaria a trabalhar a fim de iluminar, advertir e consolar os filhos de Deus. O Espírito Santo, ele ainda age hoje em mim, em você. Quando você sente naquele momento, você escuta a sua consciência dizer para você que aquilo que você está fazendo está errado, é o Espírito Santo te convencendo a fazer o que é correto. Ele hoje nos ilumina, ainda nos adverte e também nos consola, não é mesmo? O grande conflito entre o bem e o mal vai se tornar cada vez mais intenso até o fim dos tempos. Em todas as eras, Satanás tem demonstrado sua ira contra a Igreja de Cristo. E Deus concedeu sua graça e Espírito a seu povo para fortalecê-lo e resistir ao poder do maligno. Mais à frente diz assim: a maldade de Satanás contra Cristo tem direcionado contra os seguidores de Jesus. Em toda a história do passado é possível identificar o mesmo ódio aos princípios da lei de Deus, a mesma prática de engano, por meio de qual Satanás tentou fazer o erro parecer verdade, substituir a lei divina pelas leis humanas e levar o povo a adorar a criatura em lugar ao Criador. Então, como pode ver, esse livro é sumamente especial. Esperamos que você realmente esteja gostando desta introdução a esse livro especial. Pode realmente, se você não tem, pode se aproximar. As pessoas nessas semanas, nesse tempo, estarão fazendo as entregas desse grande livro. Por favor, não esqueça de ler. Está cheio de coisas impactantes e importantes para a nossa vida hoje. Deixar um like a esse vídeo nos ajuda também a alcançar mais pessoas. E, por favor, nos segue nas redes sociais. Estamos underline Carmonas. E, bom, nos comenta o que você achou desse vídeo. E que vocês fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.